Bom, eu aproveitar a oportunidade para falar um pouco primeiro daquilo que as empresas fizeram logo na sequência, quando começou essa tragédia, essas enchentes, essa chuva que não parava. Primeira, naturalmente, grande preocupação das empresas foi com os seus empregados. Nessa época, nós temos assim, um número muito grande, são milhares de empregados, porque nós estamos exatamente na época do processo, então há muitos temporários, e vários deles, na verdade, morando nesses locais muito afetados, assim, por exemplo, Sinimbu, Candelária, Rio Pardo, só citar alguns. Sim. E mesmo aqui, em Santa Cruz, Venâncio, em áreas afetadas, e outros municípios ao redor, porque na época da safra, como a gente fez de bastante mão de obra, ela vem de municípios de fora de Santa Cruz e fora de Venâncio. Então a gente busca, empresas buscam onde é possível. E aí as empresas tomaram uma atitude que realmente muito elogiável, porque se preocuparam logo com os seus empregados, ainda quando começou, encerraram o processo antes para que essas pessoas pudessem ir, pelo menos, para casa, porque depois não teve mais vários acessos interrompidos e tudo mais, e ficaram sempre em sintonia com os seus empregados para ajudar da melhor forma possível esses empregados. Aqueles que não puderam depois retornar, porque quase uma semana fecharam as operações, e quando reabriram, as pessoas que não puderam retornar, elas continuaram sendo pagas, elas continuaram tendo toda a assistência, tanto em termos de comida, bebida, quem precisava, e depois, quando se viu também os danos que aconteceram, por exemplo, nas casas, o pessoal, além de juntar um grande voluntariado dentro das empresas, que foram para vários municípios, também ajudou aquelas empregadas que tiveram danos com móveis e assim por diante. Então, houve primeiro essa grande preocupação social, aliás, que é característica do setor. Então, esse foi o primeiro grande passo que se deu na solução, ajudar na solução dos problemas. Sim, mas que bom, fico feliz. Eu tenho certeza absoluta, né? O Rio Grande do Sul tem disso, né? A grande solidariedade que dá. E, claro, em primeiro momento, com os colaboradores, pessoal direto, né? E vai se tentando entender, porque o tamanho da tragédia se deu com a reabertura de estradas, com a baixa dos rios, para que se pudesse, em loco, começar a fazer o levantamento de tudo que se perdeu nesse Rio Grande do Sul, né? Sem dúvida. Por isso, quando... aliás, eu sei que nem todas podem, mas as empresas, em geral, já cuidassem todos os seus empregados, mantivessem os empregados, sei que algumas têm muitas dificuldades hoje, tiveram muitas perdas e tudo mais, mas se já cuida dos seus empregados, já consegue cuidar um pouco do seu negócio, boa parte dos problemas vai se resolvendo, tirando naturalmente os problemas de infraestrutura, de escola e outros. E nessa sequência, a gente logo também pediu um levantamento para as empresas dos danos que foram causados aos produtores ou nas propriedades dos produtores. Sim. Então, esse levantamento foi feito aí na segunda quinzena de maio, e com muitas dificuldades, inclusive alguns, porque havia problemas de internet, de comunicação com o produtor, não podia chegar na casa do produtor, mas mesmo assim, o pessoal de campo das empresas fez um levantamento e que a gente acabou, então, agora, na última sexta-feira, mandando para a imprensa para mostrar os danos que isso causou nesses municípios por essa calamidade. Sim. Iro, eu sei que é um pouco difícil a gente quantificar as coisas, né? Mas nós tivemos aqui no programa do Conexão Rural, há uns 2 sábados atrás, que muitos produtores rurais, principalmente aí do Vale do Taquari, da região onde tem beira de rios grandes que tiveram essas enchentes que passou água por cima das propriedades, se perdeu muita matéria orgânica dos campos, né? Aquela parte nobre do campo foi levada para dentro dos rios.
E isso para recompor vai levar anos, até tu poder refazer essa questão toda. Muita água levou terra, principalmente nós produtores de tabaco, que muitas produções são feitas em áreas com aclive, né? Se perdeu muita qualidade da matéria orgânica das terras. E isso vai se precisar recompor. Todos esses produtores que vocês estão fazendo o levantamento, como e que métodos que nós vamos ter de poder, governos, empresas, ajudar para que eles consigam recompor, não às vezes só o galpão, o pavilhão que perderam, mas também a qualidade da terra, hein? Nós, na verdade, acho bem colocado, nós tivemos perdas, por exemplo, eu já vou chegar nesse ponto, mas nós tivemos perdas, por exemplo, em estufas, que se perderam, ou danos em estufas, ou em galpões. Também teve-se sementeiras, canteiros perdidos de produção de mudas, mas essa parte aí de produção de mudas, canteiros, as empresas já repuseram todo aquele pacote que é mandado para eles, semente, trato, isso, para poder refazer a sementeira. E também teve alguns fertilizantes perdidos, um volume aí de, na verdade, no nosso levantamento, 285 toneladas, que as empresas também estão repondo nos seus produtores, mas, logicamente, também houve uma perda de terra agricultável, vamos assim chamar, que é aquela, para quem é agrônomo sabe que é aquela primeira camada, que tem uns 20 centímetros que é usada onde é que as plantas se desenvolvem. Então, nós também tivemos, nós até pelo levantamento, no primeiro momento, nós temos que avaliar isso um pouquinho melhor, em torno de 1.400 hectares aí que foram atingidos, principalmente os mais próximos, onde o rio, vamos dizer assim, saiu e teve correnteza, né, que na verdade não era. E aí nós já, numa reunião que nós fizemos na quinta-feira com a representação dos produtores, a FUBRA, FETAG, FARSUR, exatamente nós divulgarmos com eles esses dados que nós levantamos, até pedindo para nós levantarmos pela facilidade de capilaridade junto aos produtores, orientadores, assim por diante, e esse aspecto principalmente aí, de como refazer essas terras, aí eu acho que é extremamente importante a participação da Emater, da Embrapa, e naturalmente as entidades representativas dos produtores e também as indústrias, mas precisa ter uma orientação técnica, efetivamente, que venham dessas entidades e entendam como a gente possa fazer. Tem áreas que vai levar um certo tempo. Pois é bem isso. Iro, deixa eu te perguntar uma coisa assim, nós estamos recém recompondo as coisas, tu falou sobre sementes, adubos, ureia, essas coisas, tudo que está indo para as propriedades que estão sendo repostas aí pelas empresas. Mas sobre produto pronto em estufa e lavouras, assim, tu tem ideia de a quantidade de produto pronto que perdeu-se com a enchente? Tu sabe que eu, às vezes, uma frase que alguns deuses escrevem reto por linhas retas, quando a gente acha que elas são tortas, sabe que esse ano na comercialização do tabaco houve uma coisa assim totalmente fora da curva, mas quando digo fora da curva é que nunca tinha acontecido. Em função de um preço alto, assim, acima da tabela, até pago pelas empresas aos produtores, todo o tabaco, salvo pequenas porções, estava comercializado no final de abril. Quando, na verdade, normalmente isso vai até o final de junho, adentra julho, e até o final de abril, praticamente tudo estava comercializado. Houve alguns casos que o produtor até não quis, porque ele está no direito dele de achar que ainda pode pegar um preço melhor ou não, mas houve, então, eu diria assim, uma quantidade muito pequena de produto que ainda não tinha sido vendido. E vou ser bem franco, então, agora, em vez de falar do escrever reto, foi sorte, porque se aqui nesta região atingida não fosse assim, talvez mais de 30% ainda estaria na casa dos produtores e teria se perdido bastante. Assim, se perdeu muito pouco. Fizemos um levantamento considerando algum tabaco plantado assim, um pouco mais cedo, já que é um pouco fora de época, mas já tinha um pouco plantado.
e também um outro produtor que tinha alguma coisa, então chegou aí em torno de 800 toneladas, ao redor de 800 toneladas, que não só tabaco seco, que não foi vendido, mas principalmente já aquele que estava sendo utilizado para a próxima safra. Tem muita gente fazendo a lavoura aqui do inverno, que a gente chama, né? E acabou, e em alguns lugares está dando muito certo, né? Que é bom que o produtor já consegue fazer 2 safras no mínimo aí, né? Mas, Iro, me diz uma coisa, sobre a expectativa, você que trabalha, é o presidente do Sindicato de Tabaco. Eu realmente, tu disseste uma coisa interessante, acho que o preço foi ótimo para o produtor rural, eu acho que todo mundo vendeu muito bem, eu acho que assim, tá um ano bom para quem conseguiu produzir e entregar. Vocês conversam alguma coisa sobre expectativa agora, desse final de ano, na questão do tabaco? Assim, tem tido algum horizonte de manter alto o preço, da qualidade do produto? O que tu acha aí para os próximos 6 meses? Bom, eu diria até os próximos 6 meses, mas agora nós prepararmos, vamos dizer, a próxima safra, né? Preço, eu acho que é muito cedo falar alguma coisa, ainda mais que a gente está saindo, até eu não me envolvo, mas mesmo assim, considerando que esse ano foi um preço realmente, como todos, admite até os produtores, foi bem acima do esperado, o que a gente espera para a próxima safra é que a gente possa ter, apesar, veja, né, é bom citar isso, nós tivemos danos aqui, em torno de 1.900 produtores atingidos, mas em relação a uma safra para o ano que vem, ela deve ser uma safra normal. Claro que vamos deixar sempre claro, nós vamos ter produtores, vão ter problemas com essas perdas que tiveram, Sim. Mas nós temos que olhar o global, com 130 mil produtores nos 13 estados do sul, nós vamos ter a perspectiva de uma safra, pelo menos de plantio, possivelmente uma área acima da 10 deste ano, até pelo bom resultado auferido pelos produtores, e naturalmente a produtividade ela vai depender do clima. Estamos aí falando muito de chuva agora, né? A expectativa de, a partir de julho, começar La Niña, ou seja, o contrário, né? Que então é para começar a chover menos. Mas nós trabalhamos hoje assim com uma expectativa de safra para o ano que vem, eu diria assim, maior que essa, porque essa teve perda em termos de produtividade. Só claro, é muito sério. Eu estou falando, no geral, daquilo que a gente ouve e pela própria satisfação dos produtores com essa safra. É bom crescer, mas não crescer tanto, até para não derrubar preço, né, Iro? Eu diria que essa, por exemplo, tivesse sido um pouco maior, era melhor, porque a gente poderia ter entendido. Na verdade, se tivesse sido uma produtividade normal, ela teria sido melhor. E também, quando a gente tem uma produtividade, vamos dizer, uma produção... na verdade, a produção tem que andar em equilíbrio com o mercado. Né? Ou seja, se o Brasil tem oportunidade para 600 mil toneladas, ou 650, ele tem que produzir isso. Virgínia, 600 mil, 550, então ele tem que produzir mais ou menos por aí, porque daí a gente também evita que outros países possam começar a querer plantar mais, né, e começam a tirar o nosso mercado. Então a gente tem que ter um equilíbrio na produção, mas também equilíbrio no preço, o nosso tabaco ficar muito caro e não ser mais competitivo, né? Então eu acho que esse equilíbrio é o que faz que o Brasil possa continuar importante e forte. Não, é importante isso. Presidente do Sindicato de Tabaco, Iro Shank, muito obrigado pelo carinho de nos atender e desejo a vocês aí, a toda a equipe do Sindicato de Tabaco, sucesso aí, que a gente possa ter notícias promissoras no próximo semestre, meu amigo. É o que eu espero também. Você até está numa região aí que felizmente não foi assim atingida como aqui, né? Então, realmente a Zona Sul aí, Camaquã, mais para baixo, para mais para o sul também, felizmente houve menos enchentes como aqui, mas é uma importante região, muito importante região produtora de tabaco, e é uma satisfação estar falando aí com você. Tá bom. Meu amigo, um abraço, bom trabalho aí pra vocês. Tchau, tchau.